Em um vídeo anterior eu tratei aqui no canal Modernidade e Ciência sobre a crise dos mísseis de Cuba em 1962. E pelo contexto atual, de certas provocações de parte a parte, eu achei que teria um gancho interessante para fazer aqui um vídeo complementar sobre aquele assunto e tratando também sobre um evento anterior que já havia ocorrido na Coreia. Mal havia terminado a Segunda Guerra Mundial, em 1950 começa de fato a guerra na Coreia, né? Que naquele momento já estava dividido entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Então, antes que você se esqueça, peço que coloque aí o seu joinha. Para aqueles que estão conhecendo Modernidade e Ciência, por favor, se inscreva aqui no canal. O objetivo é realmente discutir com vocês questões que muitas vezes não estão tão aparentes assim, trazendo dados aí das ciências sociais e também dos efeitos da modernidade, principalmente nos últimos 200 anos, né? Voltando então, recapitulando um pouco do que eu comentei sobre a crise dos mísseis, havia uma provocação de fato dos Estados Unidos contra a União Soviética naquela época, quando os Estados Unidos instalaram na Turquia mísseis de longo alcance com capacidade de atingir o território soviético. Isso de fato irritou muito os soviéticos. Então, não estou aqui simplesmente para ficar tomando um lado, os fatos são esses. De fato, os americanos criaram essa situação de tensão com a União Soviética, e a União Soviética acabou instalando os mísseis em Cuba como uma espécie de retaliação. De fato, quando a crise se encerra, uma das reivindicações que os russos pediram é que os mísseis fossem retirados da Turquia. Os americanos até fizeram isso porque eles já sabiam que aqueles mísseis já eram um projeto tanto quanto terminando sua vida útil, digamos assim. Eles eram tanto quanto antiquados, eles iriam substituir por mísseis que não necessitassem estar tão próximos ali da Europa, né? Agora, o que se é que se tem alguma coisa para aprender numa situação dessa, é que quando se vai tensionando um lado ou outro, e cada um dentro da sua geoestratégia procura não ficar em desvantagem, você pode chegar a um ponto de impasse, como aconteceu no caso da Guerra da Coreia, com um tremendo erro de avaliação, nesse caso do Stalin, né? Porque o Stalin ele convenceu o governo da Coreia do Norte, em 1950, de que ele daria apoio logístico para a Coreia do Norte invadir a Coreia do Sul. E o Mao Zedong, na China, não ficou sabendo dessa negociação. O governo da Coreia do Norte tomou essa decisão unilateralmente, sem consultar a China. A China estava envolvida naquele momento numa das várias crises envolvendo Taiwan com os Estados Unidos. A frota naval americana do Pacífico estava naquele momento estacionada no Japão. Quando surgiu a crise de Taiwan, lembrando que o governo republicano chinês, ao perder a guerra civil em 1949, se refugia em Taiwan, e o Ocidente, até de uma maneira simplesmente sem considerar todo o passado histórico, por exemplo, da China, considera o governo de Taiwan como governo legítimo, né? E aí se criam basicamente duas Chinas, a continental e a China de Taiwan. Os americanos pegam parte da frota naval e levam para defender Taiwan. E o exército chinês vem ali para a fronteira, para o litoral, ameaçando invadir Taiwan. Na verdade era uma retórica, ele não tinha condição naquele momento de ter uma força naval para realmente invadir Taiwan. Hoje é diferente, mas naquele momento ele de fato não tinha essa situação. E por que eu estou colocando tudo isso? Porque dias atrás a China ameaçou o Japão de que se ele tomar alguma atitude para tentar defender, seja Taiwan e principalmente Hong Kong no momento, que a China retaliaria o Japão com armas nucleares. Então, por isso que eu acho interessante discutir essa questão voltando aí no tempo, como é que essas tensões
Eu vou fazer um vídeo mais para frente só sobre a guerra do Vietnã, que exatamente essas guerras começam por provocações de lado a lado até que a coisa simplesmente sai fora do controle. Voltando à questão então aí da Coreia, uma vez os americanos tendo que cuidar dessa crise, o Stalin convenceu o governo da Coreia do Norte da seguinte tese: olha, vocês não são importantes para os Estados Unidos no momento. Sob um certo aspecto, era verdade, porque o exército americano, depois que houve o acordo de divisão das Coreias, ele basicamente se manteve numa base, que se vocês observarem no mapa, a base de Pujan, bem ao sul ali da Coreia, e retirou toda a sua força, né, considerando que no paralelo que eles haviam decidido dividir a Coreia, haveria forças de ambos os países, um vigiando o outro, como existe até hoje. Então a tese do Stalin era de que, olha, vocês ataquem a Coreia do Sul, que é a oportunidade de vocês reunificarem o país, que era uma proposta um tanto quanto sedutora, porque de fato, assim como aconteceu no Vietnã, você tinha um mesmo país, simplesmente com famílias, com pessoas, com propriedades, que simplesmente foram divididas ao meio, digamos assim. E o Stalin dizia o seguinte: olha, como o americano está preocupado com Taiwan, e Taiwan é muito mais importante para eles, do ponto de vista da geopolítica, eles não vão abrir duas frentes de combate. Bom, aí já foi uma premissa que o Stalin, o pessoal que o assessorava, totalmente equivocada, porque o americano, ele tem um espírito de fato briguento, né? Ele realmente é difícil de largar uma briga depois que começa. E esse foi o erro de cálculo. De fato, aquilo que parecia um passeio para o exército da Coreia do Norte terminou numa grande tragédia humana. Eles invadem a fronteira e avançam, porque ninguém estava esperando aquilo, avançam de uma maneira muito rápida e cercam realmente essa base americana ali naquela região de Pujan. Aí ocorre o fato que o Stalin não previa e o Mao Zedong ficou realmente furioso com a Coreia do Norte, porque ele sabia que aquilo podia espirrar nele, né? E de fato os americanos retiram aqueles navios que estavam no Japão e vão ali cercando a Coreia. Se vocês observarem, eles fazem um efeito pinça, como ali uma grande península, então eles vão com forças navais e aí fazem a invasão em certos pontos estratégicos que ele conhecia bem a Coreia do Sul. Os americanos também julgavam que aquilo terminaria muito rápido, né? Inclusive do ponto de vista do poder aéreo, bombardeiros. Naqueles anos após a Segunda Guerra, eles já tinham evoluído muito. Então ele falou: olha, isso aqui vai ser um passeio. Aonde que também o americano cometeu um enorme erro de cálculo. Em vez dele continuar empurrando o exército da Coreia do Norte até o paralelo que dividia e parasse ali, não. O que eles fizeram? Eles entraram no território da Coreia do Norte e foram empurrando o exército norte-coreano até a divisa com a China. Provavelmente na cabeça do americano, que quanto mais espaço ele conquistasse, melhor seria para ele negociar uma rendição com os coreanos. Só que o chinês, ele interpretou isso como uma agressão a ele. À medida que eles foram se aproximando da fronteira, o Mao Zedong decidiu, de fato, entrar na briga, né? E o Stalin ficou apenas assistindo. Ele prometeu ali uma logística, alguma coisa assim, mas ficou só por aí, não mandou soldados. E aí o chinês realmente entra pela Coreia do Norte e começa a duelar violentamente com as forças americanas, que também não esperavam aquele contingente gigantesco, né, vindo para cima deles. Eles achavam que já tinham encostado ali o que sobrou do exército norte-coreano, e a guerra recrudesce. Os chineses começam a empurrar os americanos de volta para o paralelo, e com isso a guerra acabou só sendo finalizada, os combates, porque nunca foi assinado um armistício. Eles até hoje, teoricamente, tem um gigantesco cessar-fogo em 1954. Se vocês olharem estatísticas de mortos, quem foi mais penalizado, evidentemente, foi a Coreia do Norte e principalmente os chineses. Foi a partir desse momento, em 1954, que o governo chinês declarou os Estados Unidos como o maior demônio do mundo, pelo número de baixas e aquilo que ele tinha causado ali
as forças chinesas, né? Então eu acho que esse conflito desastroso, desnecessário ali, e por erro de avaliação de todos esses atores, é o que preocupa nesse escalonamento da tensão ali na Ásia. A Índia também tem sérios problemas ali na fronteira seja com a China, com o Paquistão, lembrando que no Afeganistão, que não está muito longe, o Talibã deve voltar a dominar isso. Então essa tensão ali pode em algum momento alguém cometer o erro de dar um passo que depois ele não pode voltar atrás.